Olá, feliz sábado! Que bom estar aqui mais uma vez para que nós possamos estudar juntos a Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, receba aí o meu feliz sábado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a cada um de nós por onde nós temos andado durante a semana, seja no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que seja, Deus está sempre cuidando dos seus filhos. Então sejam todos bem-vindos. Antes de nós entrarmos aqui nesse tema, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer por tudo que tem feito para nós durante essa semana. Teus cuidados, Senhor, a Tua bondade nos tem acompanhado em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor, nesse dia, Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, meu Pai, para que nós possamos entender aquilo que vai ser lido aqui nessa manhã. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou começar aqui lendo um verso que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e construtor é Deus. Aqui falando o exemplo da fé, ou os patriarcas, né? Que nós temos que esperar uma cidade que os alicerces estão fundados, cujo construtor é o próprio Deus. A Bíblia relata que nós devemos esperar esta cidade, feita pelo próprio Deus, a nova Jerusalém, que um dia vai descer do céu. E existe uma promessa muito linda que para mim, é a promessa mais linda que existe na Bíblia. Essa é uma promessa que Jesus deixou para que nós possamos ter esperança, né? Aqui em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz assim: que o coração de vocês não se turbe. Creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, aqui muitos aposentos, né, nessa versão da NVI. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for, prepararei o lugar e voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. E aí Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí, dito isso, então, nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 18, vamos resumir um pouco e depois nós vamos contar aqui, eu quero contar para você a história de Sodoma e Gomorra. Você já deve ter lido ou ouvido alguém falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, mas parece que é muito simples só falar, não é mesmo? Olha, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas tem algo a mais que eu queria mostrar para você. Quantas vezes nós preocupamos com nossa família? Quantos de nós preocupamos exatamente com a nossa família? Quem de nós será tem assim a vontade de ver as nossas famílias entregar o coração a Deus para que um dia elas possam receber também aquilo que Deus promete, como eu li ali em João capítulo 14, de um dia encontrar com Jesus e poder morar nas mansões celestial pela eternidade. Nós não queremos que nenhum da nossa família se perca, não é mesmo? Ou se perca. Nós desejamos um dia chegar no céu e encontrar ali as pessoas que nós amamos. Só que não vai ser assim. Muitas pessoas que nós desejamos ou nós pensaríamos que estaria no céu não vão estar. E muitas pessoas
que nós acharia que está lá, que estar lá, não vão estar. Mas não precisa ser assim. Nós temos que receber um chamado de Deus e entregar o nosso coração para Jesus Cristo, para que nós possamos encontrar um dia com todos os nossos entes queridos, aqueles que já morreram. Nós devemos nos entregar. Eu estou contando isso porque quando eu leio Gênesis capítulo 19, eu vejo que Abrão, ele preocupou muito com Ló, o seu sobrinho. Uma vez sequestraram Ló. Abrão resgatou. E aí depois, com o tempo, eles se tornaram muito ricos. Abrão e Ló se tornaram muito ricos. Portanto, que a terra não estava suportando mais os gados deles. E aí então, resolveram se separar. Um foi para um lado, o outro foi por outro. Abrão, por sua vez, deu a vez a Ló escolher para onde Ló queria ir. E Ló escolheu então ir para essa cidade, Sodoma. Era uma verde pastagem, muito lindo lugar. E Ló chegou lá como estrangeiro também. E Abrão ficou morando ali então com a sua família. E Ló separou. Muito tempo depois, o Senhor apareceu a Abrão, registrado aqui em Gênesis capítulo 18. Abrão avistou de longe, vinha vindo 3 homens, e aí Abrão traz água para lavar os pés deles, faz um banquete para eles, eles comem e seguem viagem. E aí um deles diz assim que depois pergunta para Abrão aonde está Sara, né? Aonde está Sara? E ele diz assim, eu vou ler aqui o versículo 10. Então um deles disse, aqui é Jesus. Tá? Não pense você ao ler o texto que é um anjo qualquer. Não. Um anjo qualquer que eu estou falando no sentido de aqueles anjos feitos para adoração e ministração. Aqui é Jesus. Olha, tinha 3 homens. Um era Jesus. Por quê? Porque aqui ele revela a sua onisciência. Né? Diz assim, então um deles, que é Jesus, disse, voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Seria Isaque, filho da promessa. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Abrão e Sara já era velho de idade, bem avançado, e Sara já tinha deixado de se menstruar. Por isso riu consigo mesma. Apesar, ao pensar, né? Depois de velha, enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei este prazer. Aqui eu estou lendo numa versão internacional, a NVI, né? Versão internacional. E essas palavras, elas deixam claro assim, como Sara pensou, né? Depois de velha, daria o filho. Então o Senhor disse a Abrão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que já sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei e você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. E ele respondeu e disse, não negue, você riu. Aqui, Jesus, tem que ser Jesus ali, porque ele está usando a sua onisciência, porque Sara, ela riu no seu íntimo, em outra versão. Diz que ela riu no seu íntimo e ele sabia disso. Como sabia? Os anjos não são oniscientes, e nem onipresentes e nem onipotentes. Essas prerrogativas só existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os anjos não têm essas prerrogativas, né, de onisciência, onipresença e onipotência, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então aqui ele diz que você riu sim. Ela tentou negar, mas disse que... E aí nós encontramos também em várias passagens aqui Jesus agindo, Gênesis capítulo 22, 8, que diz assim, quando Abraão pegou o cutelo para matar Isaque, o anjo do Senhor o segurou e disse, não me negasse o seu filho, falando na primeira pessoa do singular. E aí
Josué capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que ali o príncipe do exército, né, como diz Apocalipse capítulo 12, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Então, Jesus aparece em vários lugares aqui no Antigo Testamento. E aí então, aqueles anjos, depois de ter falado a Abraão que Sara teria um filho, eles partem então rumo à cidade de Sodoma e Gomorra, porque os pecados tinham chegado até Cristo, até Deus, né, que não estava suportando mais essa convivência desse povo. O povo estava vivendo de maneira assim que na libertinagem do mais alto grau possível. Aqui diz que quando aqueles anjos saíram, diz que quando aqueles anjos, aqui ainda no versículo 18, a partir do versículo 27, quando o anjo anuncia a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, aqui há um diálogo, né? Aqui no versículo 20, de Gênesis capítulo 18, 20, diz assim: o Senhor então lhe disse: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tanta e seus pecados é tão grave que descerei para ver se que eles têm feito corresponde com as suas acusações que chegaram até mim. Senão eu não sabereis. Aqui o diálogo tem que ser na linguagem que nós entendemos. Veja, Deus disse: eu descerei lá para ver se isso mesmo está acontecendo, senão eu não saberei. Nós podemos olhar para o texto e dizer assim: mas que Deus que é esse? Não sabe o que está acontecendo? Não. Aqui Deus está falando com Abraão, está colocando na linguagem de Abraão, dizendo assim: se eu não ver, eu não vou saber se é realmente verdade. Aqui Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, eu tenho que ver. Claro que ele já sabia, porque nos versículos anteriores, o anjo, que é Jesus Cristo, já tinha dito, já chegou até mim. Essa pecaminosidade deles aí já chegou até mim. Só que agora ele começa a discorrer na linguagem de Abraão para que ele possa entender. Tá? Versículo 22. Os homens partiram dali, ou seja, os homens, os três, né? E foram a Sodoma. Mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. 2 anjos foram e Jesus ficou ali com Abraão, conversando. Olha, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com os ímpios? Talvez haja 50 justos na cidade. Ainda assim, exterminará e não poupará o lugar por causa dos 50 justos, dos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Quando você lê essas palavras e você entende o que Abraão está dizendo, é muito profundo. Abraão diz assim: longe de ti está fazer injustiça. Você não faria isso, de destruir os justos junto com os ímpios. Você não faria isso. E diz assim, matar o justo com o ímpio, tratando o justo como o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, o Senhor é o juiz, o Senhor é dono de tudo, é o Senhor que vai nos julgar. E a sua justiça, e o Senhor é o juiz de tudo. E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa de 50. Aí começa então a discorrer. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar aqui. Aí então ali diz: se encontrar 45, não destruirei. Se eu encontrar 40, também eu não destruirei. Aqui está no versículo 28 e 29 em seguida. Aí se eu também encontrar 30, eu não destruirei a cidade por causa dos 30. E aí Abraão disse: deixa eu falar mais uma vez. E se encontrar 20, também não destruirei. E se encontrar 10,
Cristo também disse: se eu encontrar 10 pessoas justas ali, eu não destruirei. Você sabe por que Abrão fez essas perguntas? Porque Abrão estava preocupado com seu sobrinho Ló. Ele não queria que a sua família fosse destruída com aquele povo ímpio. Por isso, Abrão faz essas perguntas. Eu gosto muito de ler Isaías capítulo 1, versículo 18, onde Deus disse: chegue para cá, vamos arrazoar, ou seja, conversar, chegar num bom termo para que você possa compreender. Nós precisamos falar com Deus. Abrão não teve medo de falar. E aí então, aqui diz que quando Ló chegou lá, aliás, quando os 2 anjos chegaram lá, Ló receberam bem, ofereceram água para lavar seus pés, como de costume, como Abrão fez lá em Gênesis capítulo 18, né, lavar os pés era costume na época. Veja que quando Jesus entra na casa de Simão, se eu não me engano, Lucas capítulo 7 também conta essa passagem, que aquela mulher, Maria Madalena, ela quebra um vaso de alabastro, né? E aí enxuga ali os pés de Jesus com o seu cabelo. Deixa eu ver aqui. Tem um... E aí então, não é Lucas capítulo 7, né? Não lembro agora qual que é o verso, mas tem aqui. Sim, é Lucas capítulo 7, versículo 36. Ó. Aqui, ó, Lucas capítulo 7, versículo 36. Aqui diz que ela chorando começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela enxugou com o cabelo e beijou, lhe ungiu com o perfume. Exatamente, Lucas capítulo 7, versículo 38. Né? Então era costume. E aí Ló diz àqueles homens: vocês vão até na minha casa, passar a noite lá, depois vocês seguem caminho. Ele disse: não, nós vamos dormir na praça. Em seguida, então, aqueles homens cercam a casa e dizem assim que era para Ló trazer aqueles homens para fora, porque eles queriam ter relação sexual com eles, com aqueles 2 homens que eram o anjo. Então, como de costume, era responsabilidade do hospedeiro defender os seus hóspedes. Depois também nós vemos lá em Números capítulo 29, se não me falha a memória, tá? Tem aquela história daquela mulher, aquela concubina que vai ser cortada ao meio em 12 pedaços. É uma história muito triste. E aí a responsabilidade então é do hospedeiro cuidar dos seus hóspedes. Então Ló oferece suas 2 filhas virgens para que aqueles homens possam fazer com ela o que eles querem fazer, né? Estuprá-las, fazer o que bem for. Veja. E então eles dizem: não, nós não queremos suas filhas, nós queremos esses 2 homens. Veja a situação de Sodoma e Gomorra. O diabo estava habitando naquele lugar. E aí, então, você já sabe da história, que aqueles homens, os 2 anjos, feriram todos eles de cegueira, que eles não poderiam achar a porta. E aí Ló foi para as montanhas. E aí o resto da história você já conhece, que a mulher de Ló olhou para trás, foi transformada em uma estátua de sal, porque ainda o coração dela estava ali. E o que tem a ver, então, todo esse estudo que você já conhece com aqueles capítulos, versículo que eu li mais cedo? Hebreus capítulo 11, versículo 10. Nós aprendemos uma grande lição ao ler Gênesis capítulo 19. Uma lição que vai ser para o futuro. Esse exemplo aconteceu para mostrar para mim e para você de que Deus vai destruir esse planeta.
Deus vai acabar com tudo. Porque muita cidade ainda não foi exterminada, porque ainda existe muitas pessoas justas, a qual Deus um dia deseja levar para o céu. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão vivendo exatamente como Sodoma e Gomorra. Estupro, morte, roubo, todo tipo de libertinagem está acontecendo hoje no nosso mundo que nós vivemos. Deus ainda não destruiu este planeta por causa de uma promessa que Ele fez ainda. Eu vou ler aonde está ela. O desejo de Deus é que todos nós, sem exceções, todos nós chegamos ao arrependimento. Segundo a carta de Pedro, segunda de Pedro, aqui há aqui tem um verso que nós temos que ler e entender ele no seu contexto e saber que Deus, que Jesus Cristo, assim como Ele deseja salvar todos os seus filhos, Ele deseja que todos chegamos ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui qual que nós vamos ler. Possamos ler aqui a partir do versículo 11, que diz assim: visto que tudo será destruído, de forma de que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. É isso que nós devemos esperar. Portanto, amado, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para que Deus os encontre imaculado, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Então veja bem, a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação. É por isso então que Deus ainda não destruiu essa terra. E é importante saber que Deus deseja que todos chegamos ao arrependimento. Na mesma carta de Pedro, eu vou ler agora nessa outra versão aqui de Genebra. Olha o que diz aqui a carta de Pedro 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não retarde o Senhor a tua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. E é por isso, então, que Deus não destruiu ainda todo esse planeta, ou seja, na sua vinda vai sim ser exterminado. Deus vai acabar com tudo, vai renovar, vai fazer vida nova. Assim como Sodoma, aqueles homens pereceram porque, como Deus mesmo disse, Ele desceu lá e verificou por si mesmo o que tinha acontecido. E eu termino lendo aqui Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele assentava, cuja presença
fugiam a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. Depois você pode ler também Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, falando desses livros. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que lhe achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte, o além, entregaram aos mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que esta é a segunda morte. O lago de fogo, essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu tenho certeza que eu e você não queremos que isso aconteça conosco. Nós queremos ser achados escritos no livro do Cordeiro. Então, para você, que você reflita nessas palavras, nesses ensinamentos, que Sodoma e Gomorra foi uma cidade rebelde e elas foram destruídas. Mas Ló, com a sua família, com exceção da sua esposa, conseguiu escapar. Abraão intercedeu, conversou com Deus, orou, porque ele não queria que a sua família sofresse os danos. Assim como eu e você também gostaríamos que nossa família, as pessoas que nos conhecem, que temem a Deus, também entregue o seu coração a Ele, para que quando Ele vier, nos encontramos esperando, que não ficamos desapercebidos, porque quando o Senhor vier, Ele vai dar para nós segundo as nossas obras. Isso não significa que nós vamos ser salvos pelas obras, né? Aqui está falando aqui de caráter, que aquelas pessoas que esperam a vinda de Cristo têm que estar sempre alerta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você medite nessas palavras, que nós estamos vivendo no tempo do fim, tá? E é muito importante nós sabermos que Deus destruiu no passado Sodoma e Gomorra. E esse mundo também um dia vai ser desfeito, como diz a terceira carta de Pedro. E também Apocalipse capítulo 20. Mas nós esperamos novo céu e nova terra, aonde o arquiteto é o nosso Salvador. Fechamos os nossos olhos e oramos. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, pela Tua palavra, que nós devemos, Senhor, temer o Senhor e entregar nossa vida a Ti. Porque um dia, Senhor, tudo isso aqui vai ser desfeito. E nós vamos morar nas mansões celestiais, onde o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe esse dia e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.